O tema de hoje é o corpo. Como o corpo é visto sob a ótica da fenomenologia e também de uma articulação existencial e até, por que não, poética. Então, este é o nosso tema de hoje, o corpo. Um tema que eu particularmente tenho um enorme apreço tanto pelos estudos que envolvem esta particularidade do presente, da percepção, como também as suas possibilidades, as suas reverberações na nossa existência. Então, de um ponto de vista da fenomenologia, eu vou atribuir o corpo à percepção. Isso através de uma obra de Merleau-Ponty chamada Fenomenologia da Percepção, onde ele vai atribuir esta forma de consciência presentificada através das sensações como uma possibilidade para a percepção. O que eu quero dizer? A gente pode, de uma maneira trivial, separar a nossa consciência como uma consciência imaginativa, quando nós escutamos uma história dos contos de fada, quando nós assistimos um filme, quando nós visualizamos, interpretamos e elaboramos os nossos sonhos, nós temos uma consciência que ela não é reflexiva, ela não é lógica de causa e efeito, ela é uma consciência que tem a ver com as imagens, aquelas sensações que nos trazem a consciência de algo que está no nível abstrato, onírico. A gente tem uma outra forma de consciência, que é a consciência reflexiva, que é uma reflexão lógica, intelectual, de causa, efeito e de estruturas dialéticas, que é o mais comum quando nós dizemos para nós, por exemplo, eu como bastante. Eu tenho um eu que come bastante e um eu que faz uma reflexão sobre esse eu. Eu distancio de mim mesmo para fazer esta reflexão, desta consciência do meu ato de comer bastante, por exemplo. E nós podemos atribuir uma outra forma de consciência que está ligada à percepção, está ligada à sensação. Nós poderíamos, assim, de uma maneira muito ingênua e até divertida, fazer uma simples separação dessas consciências, como a reflexão ser uma consciência atribuída ao nosso passado, aquilo que já aconteceu, a fazer uma espécie de análise dos nossos modos de ser no mundo. Nós poderíamos atribuir a consciência imaginativa às nossas projeções futuras, às nossas idealizações, às nossas crenças, às nossas formas de se dar no mundo. E nós poderíamos atribuir a percepção, a sensação, ao corpo, a nossa consciência ligada ao presente, ao instante, ao momento. Então, na percepção, o que transita para que nós podemos fazer esta nossa particularidade de consciência é a sensação, é os sentidos, é o corpo. O que eu quero dizer com a nossa particularidade? Tanto a percepção quanto a imaginação e quanto a reflexão, elas dizem a respeito de uma consciência que é uma consciência intencional. Na fenomenologia nós temos o conceito de intencionalidade, que isso diz respeito à nossa própria intenção de perceber, observar, analisar, experienciar, vivenciar este outro, que pode ser este outro objeto, este outro, outra pessoa também, este ente, a la Heidegger. Então, a vinda, a presença deste outro, ele vem através de uma inércia, através de um objeto, através de uma não presentificação. Mas a partir desta atribuição da nossa consciência intencional a este objeto, a este outro, eu vou perceber, eu vou imaginar, eu vou refletir
segundo a minha intencionalidade. Então, a percepção, a imaginação e a reflexão dizem respeito à minha própria intencionalidade e também à minha própria projeção. Por exemplo, quando eu apalpo um objeto em minha mão, o que eu sinto não é este objeto. O que eu sinto é a minha mão. Pois bem, veja só, bastaria que eu tivesse muito mais tato do que eu tenho hoje, que eu sentiria este objeto de outra forma, e não aquilo que eu estou sentindo, se ele é quente, frio, macio ou duro. Bastaria que eu tivesse 5 olhos ao invés de 2 e eu veria o mundo de outra forma. Bastaria eu apontar um dispositivo, que seria um microscópio, a esta mesa, por exemplo, que eu não veria o tom desta mesa que eu estou vendo agora. Eu veria outras cores, outras formas, outras possibilidades. Então o mundo que eu vejo, ele depende do meu corpo, da minha percepção. E não adianta eu, por exemplo, tirar os meus olhos e dar a você, que você não vai ver o mesmo mundo que eu. Porque a minha percepção, ela não é apenas o meu olhar, ela é todo o meu corpo, todas as minhas experiências. Então, dito isso, quando eu sonho, imagino algo, quando eu faço certa reflexão sobre algo e quando eu percebo esta sensação diante do mundo, diante da experiência do mundo, esta consciência, ela é minha, ela é consciência de alguma coisa intencionada por mim. Então, veja só como isso pode ser bem reflexivo, a ponto da gente poder entender que o mundo, ele só é visto por mim da forma como eu vejo. Ninguém mais vê o mundo da mesma forma que eu. Porque eu, quando toco um objeto, esta mesa, por exemplo, o que vem a mim é o objeto inerte, a minha presença, que através das minhas sensações de tato, de olfato, de auditivas e visuais, e através disso eu aciono a minha memória perceptiva de outras percepções que eu já tive, toda a minha história de vida, todo o meu corpo neste momento, desde quando eu acordei no dia de hoje, e todos as minhas cargas de memórias perceptivas, as minhas sensações já experimentadas no mundo, e eu faço através desta sensação, uma alquimia em meu cérebro que faz uma resposta perceptiva, e através disso eu posso responder a este estímulo. Só que o que Merleau-Ponty dirá sobre isso? Que existe uma dicotomia cartesiana onde você faz uma separação corpo e mente, onde você faz uma separação estímulo e resposta. Mas as pesquisas em biologia, por exemplo, dizem que os nossos nervos aferentes e os nossos nervos eferentes, eles não são separados de um estímulo e de uma resposta. Enquanto nós recebemos este estímulo, esse estímulo ele tem uma circularidade que nos atravessa, enquanto a resposta é de uma certa forma modificada pela própria resposta e pelo próprio estímulo. Então esta separação de corpo e mente, alma e espírito, essa dicotomia, esse dualismo cartesiano que rondou e governou o curso da história de todas as ciências e de todo o pensamento, ele é criticado e ele é debatido na obra da Fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty, que é contra isso e a favor desta circularidade dos nervos aferentes e aferentes, dos nossos estímulos e resposta, que Merleau-Ponty vai escrever esta obra gigantesca, este tratado de filosofia. Então, quando a gente fala em percepção, do ponto de vista fenomenológico e existencial, nós vamos pensar em fenomenologia da percepção.
Quando nós pensamos em corpo, nós vamos pensar em presente, nós vamos pensar em estar valorizando o sentir e não o dizer. O que acontece hoje em dia? Nós estamos habituados a valorizar o nosso discurso através da palavra, através da verbalização. E habitualmente nós desvalorizamos o sentir. Merleau-Ponty é considerado filósofo do sensível, né? Do invisível, do sentimento, das cores. Por que fazemos isso? Eu acredito que aquilo que a gente não domina, nós temos esta tendência a colocar enclausurado, a colocar no cantinho, aquilo que a gente não consegue lidar, aquilo que passa despercebido e que nos causa um certo estranhamento, nós temos esta alternativa habitual ao longo da humanidade de colocar para fora, né? Tirar desta sociedade, a colocar longe dos meus olhos, já que eu não sei lidar. E o corpo, ele está ligado às paixões, né? Então, ao longo da história, o corpo ele sempre foi colocado como algo que atrapalhava a vida humana, né? Então, eu diria que o corpo era o que nos impedia de nos tornarmos deuses, pois a alma ela estava aprisionada no corpo. Durante a Idade Média, no pensamento medieval e no pensamento ligado à igreja, o corpo ele era símbolo de pecado, então ele deveria ser coberto, né? Pois ali estavam as mazelas, né, do mundo. Então o corpo ele era chicoteado também, ele era agredido para que você não se desse às tentações do corpo, as tentações carnal, por exemplo. E hoje em dia o que nós temos é ainda este, Viviane Mosé vai dizer, aniquilamento da existência individual. Marilena Chauí, que são duas professoras do Brasil, vão dizer que elas vão dizer que nós vivemos este aniquilamento da nossa própria singularidade, pois nós performamos uma ideia de corpo. Então, o que nós cultuamos hoje é um ideal de corpo perfeito, é um ideal de corpo como sinônimo de sucesso, né? De atleta, de potência, de status também. E nós tentamos esconder as nossas imperfeições através de cirurgias, através de estéticas, através de Photoshop, através de recortes em redes sociais, em filtros do Instagram. Nós desvalorizamos, nós ainda escondemos estas nossas imperfeições e cultuamos uma imagem de corpo perfeito. O que eu quero dizer com isso, o que eu quero trazer para que a gente reflita sobre a questão do corpo? O corpo, ele é presente, o corpo, ele diz, o corpo fala, o corpo é a sensação, é estar diante do inédito, é estar diante daquilo que é inédito, e aquilo que é inédito nos causa estranheza, e se causa estranheza nós tentamos fugir. Mas essa tentativa, Spinoza dirá que é fracassada. Ele dirá que qualquer encontro com o mundo será inédito e qualquer tentativa de formalizá-la será fracassada. Outro pensador muito conhecido, Nietzsche, ele vai dizer que toda palavra é uma máscara e toda filosofia é uma fachada. Ele vai dizer que tudo é corpo e nada mais. Alma é apenas um nome de alguma parte do corpo. Inclusive conhecido, Nietzsche também, por dizer que só acreditaria num Deus que soubesse dançar.
Dançar, quando ele fala, não quer dizer a dança em si como movimento cultural, como expressão artística, mas o dançar é esta liberdade dos movimentos, esta liberdade do presente, é dançar com a caneta, dançar com as palavras, é estar presentificado no seu corpo, no seu sentir. E com essa reflexão, eu fiz uma grande articulação ao longo dos meus últimos anos em tentar trazer estes pensamentos ligados ao corpo com o teatro, com as possibilidades de dizer através do corpo. Então, um outro nome para a gente aqui continuar nos grandes nomes que eu quero trazer à reflexão é um diretor e ator de teatro chamado Antonin Artaud, que ele vai dizer que o teatro, mesmo sem textos, mesmo sem atores, mesmo sem as palavras, continua sendo teatro. Isto, ele traz aquelas peças que você talvez já deve ter assistido, ou até filmes, que não tem uma linearidade, que é muito abstrato, mas que fica em você aquela sensação de que alguma coisa está sendo dita. Uma história que não tem começo, meio e fim, que não tem uma estrutura de enredo, mas que tem uma particularidade do presente, do que este movimento significa. Estas imagens nos trazem a representação de algo que poderia ser dito em palavras, só que as palavras, o discurso, o enredo, esta linearidade, ela nos falta, ela nos traz uma adequação e um comprimento das nossas possibilidades. No entanto, nós somos tão singulares que nós precisaríamos de uma palavra nova para nos descrevermos. E qualquer sentimento, qualquer experiência, qualquer emoção, ela está ligada ao corpo e não às palavras. As palavras, elas representam, como dirá Nietzsche, elas são uma fachada, uma representação do mundo, dirá Schopenhauer também. Então, eu queria trazer, assim, de uma maneira bem pulverizada, esses vários pensamentos relativos ao corpo, e queria também trazer novas possibilidades de pensar sobre o corpo na nossa contemporaneidade. Nós somos acostumados a ter um pensamento sentado sobre os glúteos. É o nome de um livro de um autor chamado Nelson Baitello, se eu não me engano, que faz essa crítica que nós estamos vivendo, esta crise da imagem, de nós estarmos sentados com os olhos onde tudo se enxerga, mas nada se vê, esse pensamento confortável sentado nas cadeiras. Nós vemos hoje também tudo através de retângulos. Você está me vendo agora através de um retângulo. Nós sofremos uma crise da imagem, onde os livros eles são retangulares, as janelas são retangulares, os celulares, os jornais, a nossa vista é retangular. Então ele faz um pouco dessa crítica. Um outro pensador é o Agamben, George Agamben, italiano, que ele vai fazer uma espécie de pesquisa através dos gestos, dos movimentos, das ações, do agir com propósito de alguma coisa. E aí a pergunta que eu queria trazer, uma pergunta ontológica, uma pergunta reflexiva, para que a gente possa, enfim, ter algo de produtivo nesse vídeo, não apenas uma exposição. Para onde o seu corpo vai? Para onde você deixa o seu corpo ir? O que seu corpo diz que você não está conseguindo entender através da racionalidade? No teatro eu aprendi que quando você está com vergonha, você vai para trás, que quando você está sem saber para onde ir, o seu corpo fica balançando, porque ele está ali sem esta raiz neste lugar onde você está. Então, exercícios como você firmar os pés ao chão,
faz com que você se sinta seguro no que você está dizendo, no que você está falando. E essa minha reflexão ela vai muito além daquilo que a gente está de uma forma costumeira vendo por aí, como as expressões, o corpo fala, e que você deve se posicionar de uma certa forma para poder expressar o que você está querendo dizer, mas vai mais por uma atenção à nossa particularidade da percepção. Hoje nós respiramos com todas as partes do nosso corpo. Quando você bate o dedinho na cama, você não consegue racionalizar, porque você não usa apenas o seu cérebro para fazer uma conta, fazer uma tabuada, você usa todo o seu corpo. Então, quantas vezes nós estamos acostumados a resolver as coisas daqui para cima, tentar apenas racionalizar as coisas. E esquecemos que basta dar uma caminhada, basta fazer uma atividade física, basta a gente olhar para o nosso corpo que a gente vai se perceber, que a gente vai se ver, que a gente vai conseguir voltar esta percepção de projeção para as coisas que nós tocamos, para as coisas que nós visualizamos, para nós mesmos. Então, este movimento é um movimento puramente fenomenológico, de voltar às coisas mesmas, ou seja, de voltar ao nosso corpo e refletir e perguntar por que estamos vendo as coisas como estamos vendo no vídeo, por que estamos com os nossos corpos sentados, quebrados em cadeiras e de que forma nós nos movimentamos. Então, muitas vezes eu faço esse exercício de tirar todas os sons, as palavras do mundo, tentar observar as pessoas, como elas caminham, como elas se movimentam, que dança é essa que está nos mostrando, né, das pessoas, particularmente em roda, conversando, em lugares onde estão mais eufóricos, mais agitados. Agora eu estou aqui falando e usando essas partes do meu corpo que dão essa sensação de ar, de leveza, de mãos se mexendo, de movimentos, e tudo isso faz parte desta nossa percepção de que o mundo ele é como nós percebemos. O mundo só é azul porque nós percebemos o azul. O vinho ele só tem este gosto porque nós produzimos papilas gustativas que tem esta particularidade de perceber este aroma, de perceber este objeto. Então, nós somos o mundo e nós agimos em congruência com aquilo que nós projetamos em forma de imaginação, em forma de racionalização ou em forma de sensação. Meu corpo tem esta particularidade, Giramonti, de ser visível, de me ver vendo, de ser visível enquanto eu me vejo vendo, de ser sonoro para mim mesmo. Eu posso produzir som, eu posso escutar sons e eu posso me ouvir enquanto produzo sons. Eu sou sonoro em mim mesmo. O meu corpo é o meu modo fundamental de ser no mundo. E é isso. Muito obrigado.